Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje eu vou aproveitar que a Páscoa será comemorada em todo o mundo de uma forma completamente errada para esclarecer alguns pontos importantes sobre ela, que poucos sabem. Vamos aos fatos rapidamente. No dia 10 de Nissan, o que seria equivalente ao mês de março, do lixo do calendário gregoriano, que o papado criou para mudar os tempos e as leis, exatamente como a profecia disse que ele faria, no dia 10 de março, os judeus deveriam separar um cordeiro. Cada família de Israel deveria selecionar um cordeiro sem defeito para ser sacrificado. Esse animal era chamado de Cordeiro Pascal, ou Cordeiro da Páscoa. No dia 14 de março, ao pôr do sol, as famílias deveriam sacrificar o cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas das casas dos israelitas naquela época. Dessa forma, o Senhor veria o sangue da porta e passaria por ela. Ele teria misericórdia daquela casa, daquela família, e passaria por cima, pouparia. É daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima, poupar por misericórdia, ser justificado pelo sangue do cordeiro. As famílias então deveriam comer a refeição pascal com ervas amargas, vestidas para viajar, com os cintos apertados, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Isso simbolizava a prontidão para a partida iminente do Egito. Tudo isso simbolizava Jesus, o cordeiro pascal oficial, aquele que iria dar o seu corpo para ser comido, lembra? Deus instruiu que essa celebração seria uma ordenança perpétua para os israelitas, uma lembrança do que ele fez ao libertá-los da escravidão no Egito. E o que Satanás fez com essa celebração? O que ele fez? Ele transformou essa celebração em uma data pagã que usa coelhos, um animal usado em rituais de fertilidade pagãos. E o chocolate, uma comida completamente contrária às ervas amargas. As ervas tinham o objetivo de fazer as pessoas lembrarem da amargura da escravidão. As ervas ajudavam o povo a lembrar de seu sofrimento e como o Senhor os libertou. Ao invés disso, Satanás substituiu pelo lixo mais doce do mundo, para que, ao invés das pessoas refletirem e serem gratas ao Senhor, elas iriam comemorar, sem nenhuma retrospecção, sem nenhuma reflexão, sem nenhum arrependimento, cheios da droga mais consumida pelo homem hoje, que é o açúcar, misturado com uma substância viciante e excitante, que é exatamente o que é o chocolate. Você sinceramente acha que isso tudo é uma simples coincidência? Vamos mergulhar ainda mais nesse tema, e eu vou lhe mostrar alguns detalhes que você nunca ouviu falar. Aquilo que aconteceu naquela época está acontecendo hoje novamente. Mas antes, entenda algo muito importante. O diabo, ele trabalha em ciclos de caos. Ele vem criando e aperfeiçoando seus ciclos de armadilhas ao longo de milhares de anos. Aquilo que não funciona, ele muda. Aquilo que funciona, ele aperfeiçoa. Assim como um cientista faz com os ratos de laboratório. Satanás tem feito com a humanidade. Todo ciclo de testes num laboratório tem um começo, um meio e um fim. O diabo faz exatamente assim. Ele vai estudando o comportamento humano e vai se aperfeiçoando em ciclos de tempo, em ciclos de semanas, meses, anos. Alguns chegam a levar até 2.000 anos de trabalho e pesquisa, estudo, enfim. Num período longo desses 2.000 anos, o Senhor precisa intervir constantemente para que a humanidade sobreviva até o seu tempo de misericórdia determinado de 6.000 anos. Enfim, a palavra de Deus mostra como tudo se repete na história. Veja em Eclesiastes 1:9, por exemplo. Diz o seguinte: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Muito interessante. Você percebeu? O que aconteceu no passado voltará a acontecer. Muito interessante. Quem fez isso acontecer? Quem faz isso acontecer? Satanás criou um planeta prisão e para nos manter no controle, ele precisa criar um teatro bem elaborado para nos entreter e nos conduzir como ratos em laboratório, dentro dos testes que ele cria. Assim, ele consegue se aperfeiçoar na mentira, no assassinato e na destruição eterna da humanidade. Por isso, a história sempre se repete. Por isso, os erros são sempre os mesmos. E os começos, os meios e os fins são sempre os mesmos também. Só muda a ferramenta e a destruição final, que vai ficando cada vez pior e pior, porque Satanás vai ficando cada vez mais habilidoso com o tempo. Você entendeu como é que funciona? Pois bem, o Espírito de Profecia fala algo muito interessante sobre isso. Em Comportor Evangelista, página 128, ele diz: O Senhor me disse, escreve um livro
as coisas que tens visto e ouvido, para que vá a todos os povos, pois é chegado o tempo em que a história passada se repetirá. Em Eventos Finais, página 134, diz o seguinte: a história se repetirá. Em Lar Adventista, página 327, diz: próximo ao fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder, da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel, justo antes de entrarem na Terra Prometida. Ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nos limites da Canaã celestial. Ele utilizará ao máximo as suas faculdades a fim de enredar as almas e apanhar o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339, diz o seguinte: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Meu amigo, a história está se repetindo diante dos nossos olhos e as pessoas não percebem. Veja comigo o resumo da história, que está localizada no final do livro de Gênesis e no livro de Êxodo, e analise os paralelos do que estamos vivendo hoje. Jacó chega com a sua família no Egito, e Faraó os recebe com grandes honras, e lhes dão uma cidade para morar tranquilamente e ficar em paz, recebendo do bom e do melhor do Egito. Porque José, filho de Jacó, era o governador daquele país, que era a superpotência do mundo naquela época. José salvou o mundo da fome, pois o Senhor mostrou a José o que ele deveria fazer. Até aqui tudo bem. Vá fazendo o paralelo comigo com os dias de hoje, ok? O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um crescimento e uma abundância muito grande, principalmente os países de primeiro mundo. Um crescimento nunca visto antes na história. Economia, paz, saúde, desenvolvimento, tudo estava indo muito bem. O antigo Israel teve um crescimento econômico e populacional que ultrapassou o poder financeiro e controle dos egípcios. Décadas se passaram, até que um dia um faraó subiu ao poder, e ele começa a olhar para aquela população grande e tendo mais poder do que o próprio Egito, e fica muito preocupado. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Pegue um papel e uma caneta e anote tudo. Êxodo 1, versículo 6 diz o seguinte: faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Preste bem atenção em Gênesis 15, versículo 13, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Abraão: saiba com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Muito interessante. Muita gente pensa que esses 400 anos são de pura e terrível escravidão, e não é verdade. Vou deixar um link de um estudo mais completo sobre esse tema na descrição desse vídeo. Ali você verá que os 400 anos ou 430 anos dessa profecia são contados a partir do nascimento de Isaac até a saída do povo de Israel do Egito. Na verdade, o total de tempo que o povo de Israel ficou no Egito foi de mais ou menos 215 anos. Lembra-se desse número, 215 anos. José morreu com 110 anos. Quando seu pai, Jacó, chegou ao Egito, José tinha cerca de 38 a 40 anos. Ou seja, de acordo com esse texto que acabamos de ler, cerca de 70 anos tinham se passado, mas ainda está falando que aquela geração que chegou no Egito com Jacó também tinha morrido. Ou seja, se tiverem crianças naquele grupo, você pode acrescentar pelo menos aí uns 30, 40 anos a esse cálculo, pois as crianças precisariam morrer também. Ou seja, daria mais ou menos uns 110 anos até aqui, ok? Então vamos seguindo em frente para você entender o que eu estou querendo dizer. No versículo 7 de Êxodo, capítulo 1, o versículo 7 diz o seguinte: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Muito interessante. Quanto tempo leva para aquela geração de 70 pessoas que chegou ao Egito com Jacó se tornar uma nação grande, aumentar muito, como mostra o texto, de maneira que a terra fique lotada? Quanto tempo você acha? Perceba que o texto mostra claramente que houve bastante tempo para isso acontecer. Não foi rápido. Vamos ser conservadores do cálculo e usar somente 110 anos, que foi aí o período aí daquela primeira geração morrer junto com José. Desde a entrada de Jacó no Egito até a morte de toda aquela geração depois de José, 110 anos, ok? Vamos então tirar esses 110 anos dos 215 anos
que sabemos que eles ficaram no Egito até serem libertados por Deus. Isso daria, então, mais ou menos 105 anos. Entenda algo muito importante. A profecia do Senhor para Abraão diz que os israelitas, durante os próximos 400 anos, seriam afligidos e finalmente se tornariam escravos. Lhe pergunto, nesses textos que vimos até aqui, parece que eles estão sendo afligidos ou sendo escravizados? Parece? Com certeza não. No versículo 8 de Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Traduzindo, subiu ao poder um faraó que não respeitava José, ou a memória dele. Ou como ele ajudou o Egito, que odiava a José. Ele odiava José, esse faraó. E ele também odiava o Deus de José, e também os israelitas. Versículo 9. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria, muito interessante, sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Não pare de fazer os paralelos, ok? Continua fazendo os paralelos aí. Perceba que esse faraó, o papa daquela época, olha para o povo de Israel e percebe que eles estão ficando muito grandes e poderosos. E ele começa a ficar com medo do que isso pode resultar para o Egito e ao seu próprio trono. Por isso ele se une com a sua elite mundial. Isso mesmo, a sua elite mundial da época. Vai fazendo os paralelos aí, presta atenção. Presta atenção com os paralelos aqui dos nossos dias. Satanás está fazendo a mesma coisa hoje. O papado se une com sua elite mundial hoje e mostra a mesma desculpa esfarrapada para controlar as pessoas. Ele diz: o mundo está ficando muito grande e poderoso para controlarmos. Por isso, vamos nos unir e usar de estratégia, de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e assim se voltem contra nós. E a pergunta importante é: como eles fizeram isso naquela época? Versículo 11 diz o seguinte: E puseram sobre eles maiorais de tributos, presta atenção, maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Presta muita atenção agora. Qual foi a estratégia que eles usaram para fazer o povo parar de se multiplicar e crescer economicamente? Qual foi? Eles chicotearam eles? Eles transformaram eles nos escravos que são vistos nos filmes e que os falsos pastores mostram? Releia o texto. O que eles fizeram? Eles aumentaram os tributos. Tributos. Aumentaram os impostos deles. Olha que interessante. Em outras traduções, diz que eles colocaram capatazes para liderar os seus trabalhos. Ou seja, um líder ou um gerente de um grupo de pessoas para realizar um serviço específico, como se fosse hoje um líder de sindicato. Presta bem atenção que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Como se fosse um líder de sindicato. No livro Eventos Finais, página 117, diz o seguinte: bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Presta muita atenção aqui. Você está entendendo até aqui? Eles estatizaram os trabalhos naquela época. Eles agora trabalhavam para o governo, trabalhando mais e ganhando menos. Lembra do você não terá nada e será feliz? Você lembra? Lembra do projeto de salário mínimo mundial? Você lembra disso? Preste bem atenção nisso. Mais impostos e trabalhos estatizados, sindicalizados. Ou seja, mais impostos e mais sindicatos. O Estado sendo cada vez maior e mais forte e controlando você em cada detalhe da sua vida. Alguma semelhança com os nossos dias? O que você acha? Lhe pergunto, eles eram aqueles escravos que vemos nos filmes e desenhos? Com uma bola de ferro nos pés, corrente nas mãos, chicote nas costas, presos e obrigados a trabalhar? Será que era assim? A resposta é não, não, não. A realidade é bem mais sutil e bem mais próxima da nossa realidade hoje do que muitos podem imaginar. Veja esse texto, por exemplo, Êxodo 4, versículo 27 diz o seguinte: Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o.
Você vê nesse texto Arão fugindo de algum capataz ou do exército do Egito para se encontrar com Moisés no deserto? Você está vendo isso nesse texto? Deus tendo que fazer algum capataz dormir para que Arão conseguisse fugir? Você está vendo isso nesse texto? Claro que não. E você sabe por quê? Porque os israelitas não eram escravos da forma que os falsos pastores e as imagens pintadas de que tem daquela época mostram. Eles eram empregados, assim como qualquer um nos dias de hoje. Eles pagavam muito imposto, tinham um sindicato que controlava eles exatamente como hoje, mas eles eram livres para sair da cidade, irem para o campo, eles poderiam ir embora quando eles quisessem. Você está entendendo o que a palavra de Deus quer mostrar? É claro que teria naquela época algum capataz maldoso, assim como tem hoje, que iria bater no seu empregado ou matar o seu empregado de tão trabalhar, ou tratá-lo como escravo. Mas essa era a realidade de uma minoria. A maioria era empregada. Tinha horário para entrar no trabalho e horário para sair. Trabalhavam de domingo a domingo, talvez, alguns tendo que fazer horas extras para conseguir pagar os impostos altos e os preços altos dos produtos e mordomias que eles gostavam e que estavam ficando cada dia mais caros. Você quer outra prova dessa realidade? Vai em Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Vamos analisar o texto aqui. Êxodo 16, capítulo 3. Diz o seguinte: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto das panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Fartar. Porque nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Amigo, você já ouviu falar de escravo que sofreu muito, mas muito mesmo, e que depois de ser liberto, sentiu um grande desejo de voltar a ser escravo? Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Isso simplesmente não existe. É preferível morrer de fome do que voltar a uma escravidão sofrida de verdade, ok? Não existe isso de escravo que foi liberto e querer voltar para aquela escravidão. Não existe isso. Outra coisa, você já ouviu falar de escravo que come carne até se fartar? Escravo que tem muita, mas muita comida até se fartar? Escravo comendo junto, como se fosse numa festa? Meu amigo, isso não existe. Eles não eram escravos, eram empregados do Egito, pagando altos impostos e trabalhando em sindicatos para o Estado, por um salário cada vez menor e cargas de trabalho cada vez maior. Você está entendendo? Estamos vivendo dessa forma hoje ou não? Veja só esse outro texto aqui, ó. Ele está em Êxodo 9, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morreram nenhum. Você já viu algum escravo de verdade, sofredor, que trabalha daquele jeito de filme, de imagens que mostram ali? Você já viu esse tipo de escravo possuindo gado? Amigo, as pessoas precisam estudar mais a Bíblia, ver com seus próprios olhos. O povo de Israel não era escravo, como a grande maioria pensa. Eles eram, sim, afligidos, como a profecia disse que eles seriam. E o que significa afligidos? Significa atormentados, angustiados, preocupados, ok? O povo estava angustiado e preocupado com o seu futuro, porque eles tinham uma vida muito boa antes no Egito. Eles viviam numa cidade de primeiro mundo, tinham do bom e do melhor, estavam acostumados com o conforto e os benefícios da cidade grande, com os benefícios do governo, gostavam de morar na cidade. Eles não queriam ir para o campo, eles gostavam de ter o mercado perto, da farmácia perto, diversão, restaurantes, vida noturna, carros importados, casas luxuosas, shopping centers, grandes panelas de carne, churrasco de final de semana, escolas e faculdades do Egito para colocarem seus filhos. Eles queriam fazer mais dinheiro, serem famosos, ter uma empresa grande. E talvez depois, só bem depois, talvez, sair da cidade, sair do Egito e obedecer à vontade de Deus. Você está entendendo? Nunca foi o plano de Deus que o povo de Israel ficasse no Egito depois da fome ter passado.
daquela fome de José depois de 7 anos. Nunca foi do plano de Deus isso. Era para eles ter se distanciado daqueles pagãos, daquele povo pagão. Mas com o tempo, eles foram acomodando, foram se acostumando com as facilidades da cidade grande, foram mudando o foco, focando no trabalho, na ambição, nas escolas e faculdades do Egito, focando em ter mais dinheiro, mais diversão, mais vícios, mais comodidade, mais luxo. E isso foi levando eles pouco a pouco, mais e mais distantes de Deus, ao ponto de que eles não guardavam mais a lei do Senhor, tinham esquecido de Deus e da sua lei, de tal forma que Deus teve que obrigá-los a sair de lá, libertá-los, muito mais de seus próprios vícios do que dos seus patrões, dos seus capatazes. E lembrá-los de seus mandamentos que tinham se esquecido completamente. Eu te pergunto, e como estamos hoje? Como? Exatamente. Estamos do mesmo jeito, exatamente iguais. Pouco a pouco, Satanás, através do governo, do sistema e dos confortos da cidade, vai prendendo as pessoas, vai escravizando as pessoas, através de um conjunto de circunstâncias, dando benefícios e retirando esses benefícios, acostumando as pessoas ao conforto e logo em seguida diminuindo esse conforto pouco a pouco. É assim como um vendedor de drogas que dá a primeira dose para sua vítima e depois escraviza a pessoa por mais. Você está entendendo? O governo começou a aumentar os impostos, aumentar os preços e tudo o que eles gostavam e consumiam. Começou a exigir que eles trabalhassem mais e mais para conseguir pagar tudo isso. E quando eles acordaram para a vida, eles tinham sido sim escravizados pelo sistema. Não com chicotes e correntes, mas com um conjunto de circunstâncias. Foram enredados por Satanás através do papado, com sabedoria, com estratégia, para que eles não conseguissem sair das cidades e irem para o campo, serem livres de verdade, autossuficientes, independentes do sistema. Deus estava certo. Eles foram afligidos durante 400 anos, mesmo antes de chegarem no Egito. Mas quando chegaram no Egito, a sua aflição foi aumentando cada vez mais. Mesmo que ao longo do tempo eles se acostumem com a aflição e compense essa aflição com algum tipo de vício, que é o que as pessoas fazem hoje. Assim a aflição se torna suportável, mas apenas por algum tempo. Depois, a aflição se tornou em uma verdadeira escravidão, exatamente como acontece hoje. Não é verdade? Você hoje se sente escravo? Você hoje está cansado e sobrecarregado? Está querendo fugir? Está tomando remédios para depressão, para ansiedade ou para insônia? Você está mergulhado em dívida? Você está trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as contas no final do mês? Essas contas altas e que não param de subir? Você se sente livre hoje ou um escravo? A cidade agora está perdendo aquele brilho que tinha antes? Amigo, a história está se repetindo. Não é uma coincidência. Essa é a mão de Deus. Antes do Senhor libertar o seu povo nos dias de hoje, ele irá permitir que Faraó, com a carinha de um pinguço ou de um capitão, suba ao poder para atormentar o povo, fazer o povo acordar para a realidade que você é só um escravo de seus vícios, e que você precisa mudar, se converter, ir para o campo e se preparar espiritualmente para o que está por vir. Estamos sendo afligidos pelo governo nacional e também pelo governo mundial, através de agendas do papado e da sua elite, a ONU, a OMS, o Fórum Econômico Mundial e muitos outros. Acorde. Estamos chegando ao ponto de nos tornarmos escravos sem nenhuma liberdade e que irão sofrer muito, muito, se não obedecerem à voz de Deus hoje. Ainda temos um pouquinho de tempo para sairmos das cidades. Mas a maioria não irá fazer isso, porque gostam de sentar ao redor das panelas de carne e festejar o máximo possível, para tentar disfarçar e esquecer a angústia que estão passando todos os dias, que vivem nas cidades de Faraó. Continuando aqui. No versículo 12 diz o seguinte: Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O papado e a sua elite odeiam a raça humana, eles odeiam. São inspirados com o mesmo espírito da época de Faraó no Egito. O papado e a sua elite falam abertamente que supostamente existe muita gente no planeta Terra. E por isso precisamos reduzir a população. Você já ouviu esses servos do diabo falando sobre isso? Muito bem, fique atento. No versículo 13 agora.
E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Com dureza. Versículo 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, em com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Perceba que nesse momento se transforma num regime totalitário esse governo, como a de um ditador. Mas os israelitas ainda podem sair do Egito e irem para o campo se quiserem. O problema é que eles se acostumaram com a cidade. Eles amam os supostos confortos da cidade e por isso se submetem aos mais variados abusos do Estado para que pudessem continuar a participar dessa sociedade controladora e opressiva. Assim como acontece hoje, muitas pessoas me dizem: eu não consigo sair da cidade e ir para o campo, porque eu tenho um emprego muito bom, porque meus filhos estão na escola ou numa faculdade, porque eu tenho muitas dívidas e ainda preciso pagar, etc, etc, etc. Mas a realidade que não querem admitir é que eles já são escravos da cidade e do Estado e farão qualquer coisa para continuar nesse sistema, até mesmo receber uma marca de obediência para conseguirem continuar comprando e vendendo e participando desse sistema de controle e escravidão. E essa é uma verdade que poucos querem admitir. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das ebeias e disse: quando ajudardes a dar à luz as ebeias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então deixai viva. Muito interessante. O que é isso aqui? Exatamente. Controle populacional, redução populacional. Como eles estão fazendo isso hoje? De várias formas. Com a agenda de eliminação de bebês, você sabe o que eu estou falando. Com a agenda da imoralidade, a turma do alfabeto, né? As guerras planejadas em todo o mundo. E algo que lançaram nos últimos anos e que é muito eficiente: a picadinha mortal. Isso mesmo, a picadinha mortal, que irá reduzir a população mundial em pelo menos metade. Isso mesmo, metade nos próximos anos, incluindo os membros papagaios que ouviram os falsos pastores e receberam a picadinha também, por mais incrível que isso possa parecer. No versículo 17 diz o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz, antes mesmo que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo. Presta muita atenção. Antes era só as parteiras hebreias, mas nesse momento ele fala para o seu povo, os egípcios. Olha só que interessante. O seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Faraó percebeu que o plano dele de reduzir a população não deu muito certo. Exatamente como está acontecendo hoje. Ele tinha pedido para os médicos e enfermeiras da época para eliminar a maior quantidade de pessoas possível. Mas o que aconteceu foi que uma parte desses médicos começou a ajudar a população a se informar e a se proteger. Muito interessante como isso aconteceu em nossos dias também. Então Faraó, o governo, o papado, parte para o tudo ou nada e pede para o sistema do governo, o seu próprio povo, a caçar e eliminar a população. Eles começam então a exigir a carteirinha de picada. Nas escolas do governo eles exigem, para os empregados do governo eles exigem, e também para os empregados do setor privado que tem conchavo com o governo. Eles também exigem a carteirinha da picada. Pedem também a carteirinha para as pessoas que recebem ajuda do governo, para aqueles que vão renovar documentos, eles pedem também, e pedem até para as pessoas que iriam viajar. Você precisa comprovar que você tomou a picadinha. Entendeu o paralelo? Entendeu como a história está se repetindo? Nós estamos vivendo exatamente nesse período. Mas o que está por vir agora? Presta muita atenção agora. Em Êxodo 2, versículo 23, diz o seguinte: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão.
E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. A Bíblia e o paralelo é claro. O povo do Senhor irá se cansar da escravidão, porque a escravidão governamental será insuportável. Preços e impostos altíssimos, cargas de trabalho insuportáveis, controle total sobre o indivíduo. Tudo isso irá fazer o povo clamar ao Senhor por libertação. E o que está acontecendo hoje? O quê? O povo está cansado da escravidão do mundo ou não? Mas o povo vai ser empurrado ainda mais fundo num sofrimento estatal, sem precedentes. E aí o povo irá clamar a Deus com todas as suas forças, e o Senhor irá ouvir. E o que vai acontecer depois disso? Veja agora aqui, em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aonde estava Moisés quando isso aqui aconteceu? Aonde estava Moisés? Ele estava no shopping center? Ele estava no cinema? Talvez ele estava num supermercado? Ele estava fazendo uma faculdade, preocupado com uma multinacional que ele quer trabalhar? Talvez ele estava dentro da sua BMW de última geração? Não, não, não. Ele estava cuidando das ovelhas. Aonde? No campo. Ele estava no campo. Quem é Moisés hoje? Isso mesmo. Moisés hoje é o povo de Deus. Os obedientes, os que estão se preparando, seguindo a vontade do Senhor, eles são os 144 mil, vivendo no campo, vivendo de forma simples, longe da cidade, longe da influência do papado e do controle da sua agenda diabólica. E foi ali, no campo, que o Senhor apareceu a Moisés, para os 144 mil, e ele diz: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, se santifique, se prepare para a missão. Você não pode ter nada atrapalhando a nossa conexão. Nada pode atrapalhar a sua comunhão comigo. Você precisa ser justificado por sua fé para essa próxima fase, para ser usado como instrumento de poder nas mãos do Senhor, para receber a chuva serôdia, para dar à trombeta o sonido correto. A partir do versículo 6 agora. Disse mais: Eu sou o Senhor. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo em todo o mundo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, por causa dos seus políticos, dos seus falsos pastores. Eu estou vendo e sentindo as suas dores e sofrimento. Por causa disso, chegou a hora. Desci para livrá-los da mão do papado e da sua elite, e para fazê-los sair dessa terra corrompida e levar vocês para uma terra linda e grande, a uma terra indescritível, santa e cheia de paz e abundância. E agora, eis que o clamor dos meus servos é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que o Papa e seus seguidores os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei ao mundo, para que tires o meu povo, os filhos da verdade, de Babilônia. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá ao mundo e tire de Babilônia os teus servos? E o Senhor disse: Certamente, eu serei contigo. Amigo, falta muito pouco para o Senhor livrar o seu povo. Os 144 mil serão convocados no campo, pregarão com poder, e as pragas cairão logo em seguida. Se prepare. Quando Deus instituiu a Páscoa, na época do antigo Israel, ele dividiu dois grupos. Esse foi o principal objetivo da Páscoa: dividir, diferenciar e salvar. Trigo e joio, ovelhas e bodes, santos e profanos. Um grupo colocou o sinal na sua porta com o sangue do cordeiro da Páscoa, e por isso Deus os livrou da morte, e o outro grupo, que achou tudo isso ridículo, sem sentido, e não colocaram o sangue em sua porta, e por isso morreram, hoje
o sinal de fidelidade será outro. Terão apenas dois grupos no fim novamente. Será o grupo que guarda os mandamentos de Deus e o seu santo sábado, e do outro lado, o grupo que guardará a lei do papado, a lei do chamado bem comum e o seu domingo do clima, domingo verde, domingo da família. Tudo isso fantasiado de dia do Senhor. A verdadeira Páscoa e o seu significado foi esquecido e adulterado de propósito, para que as pessoas se esqueçam de onde vieram, quem são e para onde estão indo, para que elas se esqueçam de que Deus separa e salva os fiéis e julga com justiça os infiéis. Por isso, seja fiel, aprenda com a história de escravidão do antigo Israel e o que a Páscoa realmente significa. O cenário está pronto, falta muito pouco agora. Fique firme, o Senhor em breve virá. Se lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio aqui? Compartilhe com ela. Até a próxima.